Paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nossos estudos? Daniel, capítulo 4 hoje, tá? Que ali nos fala sobre Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho de uma grande árvore. Este capítulo, quando a gente lê, ele é narrado pelo próprio Nabucodonosor. Então, nesse capítulo, assim, nós vamos ter muitos ensinamentos. Ele nos fala da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Isso nós já sabemos, né? Que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas aqui, Nabucodonosor vai reconhecer isto. Também nesse capítulo vai nos falar sobre o orgulho, a soberba deste rei e as consequências que houve para ele agindo desta forma. E a mesma coisa vai ser conosco, né? Uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, ela pode até por uns tempos ficar na sua, como a gente diz, mas dali a pouco ela vai ter consequências sobre isso. Este capítulo também, ele vai nos falar sobre a importância da humildade diante de Deus, sabendo que Deus é soberano sobre tudo, que nós dependemos inteiramente de Deus, que sem a presença dele nós não somos nada, e isso vai estar muito claro nesta lição aqui. E nos vai falar também sobre a grande misericórdia de Deus, porque não é pelo nosso merecimento, não é por nada que a gente faça, né? Mas Deus restaura cada um que se volta para Ele, aquele que se humilha e se arrepende. Sempre, por pior que seja a pessoa, por mais pecados que tenha cometido, mas se ele se arrepender, Deus é tão misericordioso que perdoa a pessoa e lhe dá uma nova vida. Então, vamos agora ver nesta continuação, né? Pegando desde o primeiro versículo ali do capítulo 4, nós vamos ver todos os versículos deste capítulo e entendermos e tirarmos as lições para nós. Então, como eu disse, Nabucodonosor que está narrando isto aqui. E ele começa: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E depois de tudo que vai acontecer com ele, no final ele reconhece essa soberania de Deus e ele engrandece a Deus. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio é de geração em geração. Vê como ele reconhece aqui Deus como supremo acima de todas as coisas. E Deus, lá em Jeremias, no capítulo 25, versículo 9, os irmãos podem ver, que Deus o chamou de meu servo. Mas por que chamou de meu servo? É porque ele seria usado por Deus para castigar o povo de Israel. Veja que coisa incrível. Deus usa quem quer. Até um ímpio Deus usa muitas vezes para corrigir um filho seu. E aqui Nabucodonosor foi chamado de meu servo para fazer com aqueles que estavam longe do Senhor se voltassem novamente a buscar a Deus. E nós sabemos pela história que quando eles foram levados cativos lá para a Babilônia, eles se arrependeram
e mais tarde voltaram. Nós já temos estudado algo sobre isso. Bem, aí Nabucodonosor, ali, ele inicia exaltando a Deus, não é? Aí agora ele vai contar o que aconteceu com ele, que ele chegou nesta conclusão da soberania de Deus. E ele teve um sonho, ele diz, ele está contando. Eu tive um sonho que me espantou muito, disse ele. E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele não conseguiu entender aquele sonho. E aí, quando ele acordou, ele sabia do sonho, mas ele não entendia o que queria dizer, mas ele sabia que aquele sonho tinha alguma coisa importante ali. Não foi apenas um sonho, mas era algo que ele deveria de saber qual era a interpretação. Aí o ele primeira coisa que ele fez quando acordou? Ele chamou todos os seus sábios, os magos, os adivinhos, todo aquele pessoal para que viessem à sua presença. E ele contou o sonho para eles, mas ninguém soube interpretar. Não, não estava acima de qualquer adivinho saber a interpretação daquele sonho. Já tinha se passado, queridos, 30 anos após o capítulo 2. Lembram que lá no capítulo 2 nós estudamos quando ele teve um sonho que ele viu aquela estátua com a cabeça de ouro, depois de prata, o peito de cobre, e as pernas de ferro e os dedos de barro misturado com ferro. Os irmãos lembram, né? Nós já temos esse vídeo do capítulo 2 aí para, se alguém não assistiu, pode pegar aí no YouTube. Naquela ocasião, ele ficou perturbado, mas ele não conseguia lembrar do sonho. Ele queria saber a interpretação e o sonho. E ninguém soube, não tinha como, nem como interpretar uma coisa que ele não contava. Aí ele mandou matar todos os magos, mas daí veio Daniel e interpretou. Bem, agora que 20, 30 anos após, ele tem este sonho. E ele conta para esses magos, mas nenhum conseguiu. Aí ele continua falando, né? O Nabucodonosor. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, que é segundo nome do meu Deus, porque quando as pessoas e os jovens que foram trabalhar lá, aqueles mais que tinham mais instrução, tudo mais, ficaram trabalhando com Nabucodonosor, o rei pegou e mudou o nome deles, para eles esquecerem completamente do seu passado, da onde tinham vindo. E Daniel, ele recebeu o nome de Beltesazar. E ele ainda diz que é segundo o nome do meu Deus, porque tinham muitos deuses, muitos deuses. E este Daniel, nele há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele, contei o sonho para Daniel. Ele está aqui nos falando. Então, ele sonhou com uma grande árvore. E era assim as visões da minha cabeça na minha cama. Ele está falando com Daniel e contando para Daniel. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Essa árvore crescia e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. Olha, é imensa, imensa, imensa aquela árvore. E foi vista até os confins da terra.
A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo desta árvore, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda carne se mantinha dela. Esse aqui é o sonho que ele está contando, mas tem mais. Aí ele continua: eu estava vendo isso nas visões da minha cabeça, ali na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Veja só, aquela árvore imensa, linda, com frutos, os animais se abrigando ali, tudo mais, mas ele vê aquele vigia descendo do céu e clamando isso. Põe tudo abaixo, cortem a árvore. Mas o tronco, o vigia, aquele que desceu do céu, que estava falando. E o Nabucodonosor está contando para Daniel o que o vigia falou. Aí ele falou: mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração. Quanta coisa que aquele vigia, aquele anjo, aquele ser que desceu estava dizendo, né? Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, mas que seja lhe dado o coração de animal. Coisa terrível, não é, queridos? Coisa terrível. E passem sobre ele 7 tempos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Bem, esse foi o sonho, né? Então ele disse: e se eu vir em sonho, Daniel? Tu, pois, Beltesazar, que é o Daniel, né? Dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino vieram até a minha presença, tudo mais, mas não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Ele conhecia Daniel. Um crente verdadeiro, irmãos, ele é conhecido em qualquer lugar. Não precisa nem falar, só pelas suas atitudes, pelo seu viver, ele está apresentando Deus para as pessoas, né? Então, Daniel, ele entendeu o sonho e viu que era uma profecia contra Nabucodonosor, era um juízo contra aquele rei. E diz que ele ficou atônito, perturbado. Veja o versículo 19. Então Daniel esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Aí o rei falou para ele: Beltesazar, não te espante com o sonho, nem com a sua interpretação. Me fala o que realmente significa este sonho. Era o que ele queria saber, porque sabia que tinha um significado especial. Então, nós vamos agora estudar a interpretação, que Daniel, a partir de agora, ele vai começar a interpretar aquele sonho e vai dizer para o Nabucodonosor o que ele significava. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor.
Estava escrito, não tinha como o rei sair daquilo. Então, ele inicia ali falando que Nabucodonosor seria atingido, né, por uma loucura. Ali eu botei a loucura de Nabucodonosor. E Daniel diz assim: Rei, tu serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Imagina um rei com o poder que Nabucodonosor tinha. Todos o temiam. Aí dizer que tu vai morar com os animais no campo, e mais, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. 7 anos o rei estaria naquela situação, vivendo no campo como um animal. 7 anos vai passar por ti, até que tu reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Porque ele se achava um Deus, ou até acima de Deus. Era arrogante, orgulhoso, achava que tudo ele tinha feito. Isso aí é um perigo muito grande, irmão. Quando às vezes uma pessoa trabalha, Deus abençoa, ele enriquece, começa a ter muitos bens. Daqui a pouco a pessoa pensa que é a força do seu braço. Ah, com a força do meu braço eu consegui esta casa, essa empresa, este carro, essa posição. Mas olha, a força do braço pode perder assim, ó, de uma hora para outra, como aconteceu com Nabucodonosor. Ele perdeu o reino, virou um animal. Coisa terrível. Irmãos, tudo. Glória a ti, Jesus, que tu me deste. Obrigado, Senhor, que me deste essa empresa. Obrigado, Senhor, que me deste uma casa para morar. Obrigado, Senhor. É tudo agradecendo a Deus, que nós possamos viver desta maneira. É um alerta que Deus nos faz, irmãos, de agradecermos por tudo. Então, Nabucodonosor seria atingido por uma forma de loucura, uma insanidade, uma enfermidade mental, né? E seria expulso de seu palácio e passaria a viver como um animal selvagem. E olha o que aconteceu com ele. E quanto ainda Daniel está falando ali com ele, né? E Daniel agora ele vai dar um conselho para o rei, ó, o conselho de Daniel. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Aí agora ele falou a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Agora ele dá um conselho para o rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Imagina um vassalo, um servo, que Daniel era, né? Dar um conselho para um rei. Eles não aceitavam o conselho de ninguém, né? Mas ele dá um conselho. E ele diz: ó rei, desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades. Usa de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Que não venha assim tão rápido. Isso vai acontecer se tu não te arrependeres. Tudo bem. Nabucodonosor ouviu, aceitou e continuou a sua vida. Bem, passaram-se os meses. Ao cabo de um ano, estava lá Nabucodonosor
no seu palácio lá, olhando, vendo as maravilhas que ele tinha construído, aqueles jardins suspensos, toda a riqueza que ele tinha. E ele começou a falar com ele mesmo. Olha ali, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o Palácio Real de Babilônia, falou o rei e disse para ele mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha aqui, ó, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Era tudo para ele. Ele era o Deus supremo. Ele que tinha conseguido, ele que tinha feito. Mas ele ainda estava falando isto, porque ali diz, ó, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse para ele: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Que palavra terrível! Que palavra terrível! No mesmo instante, ele enlouqueceu, perdeu a razão totalmente. Na mesma hora, ali, ó, versículo 33 nos diz: se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. No mesmo instante. E ele foi tirado de entre os homens, ele foi tirado do palácio. Pela loucura dele, ele não pôde mais ficar ali. E comia ervas como os bois. Ai, que tristeza, irmãos, quando a gente lê uma coisa dessa. Ele foi lá para os campos onde estavam os animais. Ele nem conseguia mais comer comida de gente, que os homens comiam. Ele comia erva no chão. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele ficou com garras. 7 anos, nunca mais cortou as unhas, nunca mais cortou o cabelo. E recebendo o orvalho ali durante a noite, dormindo ali, os pelos cresceram no seu corpo. Ele ficou assim, irreconhecível, um verdadeiro animal. Tudo por causa do orgulho, tudo por se achar mais importante que Deus. E Deus não divide, como se diz, a sua glória com ninguém. Mas ao fim daqueles dias, daqueles 7 anos, daqueles 7 tempos que o Senhor Deus tinha falado, olha só, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ele mesmo que está contando, levantei os meus olhos ao céu. E quando eu levantei meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ele reconheceu quando Deus o curou daquela loucura, daquela insanidade, aquele problema que tinha vindo na sua mente. Quando ele levantou os olhos aos céus, ele adorou ao Senhor, porque ele reconheceu que é verdade, somente Deus é eterno. Somente Deus é todo-poderoso. A gente poderia dizer assim, ó, que aqui houve uma conversão no coração dele. Se houve uma conversão real ou não, isso aí
nós não sabemos, mas sabemos que Deus mudou aquele homem. No mesmo tempo, então, olha, ele diz: tornou a vir o meu entendimento. Eu imagino quando ele entendeu, que ele olhou para si mesmo, com aquelas unhas imensas, aqueles pelos, aquele, ele deitado ali no campo, o horror que ele não ficou, né? Então ele disse que no mesmo tempo tornou a vir o entendimento dele, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Quando ele ficou bom, ele foi levado de volta para o palácio e voltou a reinar com todo o entendimento. Veja o poder que Deus tem, irmão. Deus tem poder de tirar e tem poder de dar. E tudo que nós somos, nós temos que agradecer a Deus. Agradecer porque é a misericórdia dele. Se nós falamos, é a misericórdia dele. Se nós trabalhamos, é pela misericórdia dele. O Senhor é poderoso acima de todas as coisas e devemos render graças a Deus por isso, né? Então voltou a sua majestade e o seu resplendor. E me buscaram meus capitães e os meus grandes, e eu fui restabelecido no meu reino. Voltou a reinar, e a minha glória foi aumentada, porque a partir dali ele não se engrandeceu mais a si mesmo, mas ele reconhecia que era Deus que tinha dado para ele, e a glória dele aumentou muito, muito mais. Agora, pois, ele termina assim: eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus. Agora ele entendeu. Agora ele estava glorificando não mais os seus deuses ali, mas ao único Deus, ao Deus dos céus. Porque todas as suas obras são verdadeiras. Ele reconheceu aqui. Tudo que Deus faz é verdadeiro e é perfeito. E os seus caminhos ju são juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele sentiu isto no seu próprio corpo. Ele sentiu o que ele sofreu com aquela soberba tão grande que ele tinha. E agora ele reconheceu que Deus era superior a tudo. Glória a Deus, né? E esse capítulo termina assim com Nabucodonosor glorificando ao Senhor. Eu coloquei aqui o meu canal, né, no YouTube, Lia Lenito Santos. Quem não pegou os estudos anteriores de Daniel, é só abrir ali que vai ter. Ali também eu tenho todo o Apocalipse, 22 lições. Tenho também todos os 12 profetas menores. Quem gosta de estudo, e principalmente como eu, que ama as profecias e gosto de estudar as profecias, tá aí, tá na mão. Meus amados, que Deus abençoe a cada um. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.